Venho através desse vídeo trazer uma mensagem da palavra de Deus, aonde a Bíblia nos diz que muitas profecias na qual está relatada estão se cumprindo na face da terra. Precisamos a cada momento, a cada dia, a cada hora, nós estar meditando na palavra do Senhor, buscando o socorro bem presente que é o Senhor. Não se alarmar, como o mundo está todo alarmado, com medo. Mas medo de quê? Por que as pessoas estão com tanto medo? Por que as pessoas estão indo nos mercados? Praticamente as prateleiras dos mercados estão vazias. Mas esse medo é de quê? Medo de morrer de fome? Medo desse Covid-19, famoso coronavírus? Medo de morrer? Mas será que a nação não vê? Será que a humanidade na face da terra não se coloca de joelhos para o Senhor e vem a ter medo? Medo sim de morrer sem receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E morrendo ali, estaria condenado ao inferno. É esse medo que teria que ter toda a humanidade. Toda a humanidade na face da terra teria que ter esse medo de morrer sem conhecer, sem se entregar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque a palavra do Senhor está se cumprindo. O Evangelho está indo a todas as nações. Estão sendo pregados nas igrejas, estão sendo pregados através das mídias. E a palavra do Senhor em Mateus está se cumprindo. No capítulo 24 de Mateus, no capítulo 24, no versículo 7, fala-se lá que levantarão-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes. Olha aí, está se cumprindo a peste. O que a humanidade está esperando para se entregar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Mas não, a humanidade está com medo de morrer de fome. Está aí no mercado aqueles que têm condições, está aí no mercado fazendo estoque em casa, fazendo estoque de comida para não morrer de fome. Aproveitando também, se fechando dentro de casa, que o mundo todo está alarmado. O mundo todo está com medo desse Covid-19, que é uma peste na qual está sendo alastrada para o mundo afora. Pessoas estão com medo de morrer. Pessoas estão com medo de se contaminar. Pessoas estão se afastando de aglomerações de pessoas. Igrejas com decreto na qual precisamos obedecer sim pela lei, estão fechadas. Comércios estão fechando. Empresas estão fechando. Toda a nação, toda a humanidade na face da terra estão com medo de morrer, com medo de se contaminar com essa praga, com essa peste. Mas e aí? Será que estão com medo de morrer e não ter a salvação, que é o mais importante? Precisamos entender que tudo está se cumprindo conforme o Senhor nos falou. Tudo está cumprindo. Deus tem misericórdia do seu povo. Deus está falando com o seu povo.
E muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus quer de nós. Mas nós precisamos saber que tudo tem um propósito de Deus. Todas as coisas têm um propósito de Deus. E nós entendemos que está chegando o momento da vinda do nosso Salvador. Tudo se cumpre conforme está escrito na palavra de Deus. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus que está falando, está mostrando para nós. E lá na palavra de Deus, em Ezequiel, no capítulo 18, nos fala da seguinte forma. No capítulo 18, versículo 23. Tem eu alguma satisfação na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Ali, Ezequiel, falando para aquele povo, através do Senhor, mandou falar. Quantas pessoas, quantos homens, mulheres de Deus têm levado a palavra para o exortamento, para o arrependimento dos seus pecados, ao arrependimento dos maus caminhos, da iniquidade que está sobre a face da terra. E em Ezequiel, no mesmo capítulo 18, lá no versículo 32, o Senhor fala: pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, arrependei-vos e vivei. A nação, a toda a face da terra, a humanidade precisa se arrepender dos seus pecados. E o momento é agora, o momento é hoje. Estão com medo de passar fome, estão com medo de se contaminar através do toque de mão, pelo ar, estão com medo de morrer com esta doença, com essa peste, com esse vírus, mas não estão com medo de morrer e ir para o inferno. Pega esse medo, inverta o medo, mas medo sim de morrer e não ter a salvação. Vá, arrependa-se, arrependa-se, converta dos seus maus caminhos, converta dos seus pecados, das suas iniquidades, receba Jesus quanto é tempo, porque depois que morrer sem Jesus não tem volta, não tem volta. Nós sabemos disso, que a própria palavra do Senhor nos mostra. E o que nós estamos esperando? A palavra do Senhor em João fala para nós, pelo amor tão grande, maravilhoso que Deus tem para conosco. Lá no capítulo 3, versículo 16 em diante, fala para nós claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor incondicional que Deus tem para os seres humanos na face da terra. Dá seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz não foi à toa, não. Foi por cada um de nós, por cada seres humanos na face da terra. Mas Deus ainda fala para nós, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ter a vida eterna é receber Jesus como seu único, exclusivo Salvador. Aí nós vamos ter uma vida passageira aqui na terra. Vamos morar pela eternidade com Ele lá no céu. Mas Deus
Fala para nós ainda que ele enviou o seu Filho no mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não há salvação, não existe salvação em outros deuses. Só existe salvação em Jesus Cristo. É a palavra que está falando, não é a minha boca que está expressando, é a palavra de Deus que está se cumprindo. E fala ainda para nós, quem nele crê, não é condenado. Olha só, se nós crermos que Jesus é o nosso Salvador, nós não vamos ser condenados a nada. Mas quem não crê, já está condenado. A pessoa que não crê em Jesus, não recebe Jesus como seu único Filho e Salvador, já é condenado. Não tem volta. Mas se crê, será salvo. Olha que coisa linda que Deus deixou para nós. Basta nós ter inteligência, sabedoria, discernimento vindo de Deus, buscar o Espírito Santo para Ele falar, incomodar nós, e nós se arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas imundícias. Tirar esse medo, parar com medo de abastecer, encher o armário de alimento, medo de morrer de fome, medo de morrer com esse Covid-19, com esse coronavírus. Não! Isso está se cumprindo. Só receber Jesus Cristo como Salvador. Porque a palavra fala ainda, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer. Temos que crer. Por isso que nós estamos aqui. É para crer no Senhor. Para crer, aceitar Jesus como Salvador. Passar pelas águas, se der tempo. Mas no momento que se arrependa dos seus pecados, dos seus caminhos, das idolatrias, das iniquidades, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. É hora, é momento, é agora. Tudo está se cumprindo. Para mim, mostrar aqui, Isaías 26, capítulo 26, versículo 20 e 21 nos fala: vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-se só por um momento, até que passe a ira. A ira de quem? De Deus. Esse coronavírus a gente tirando dentro da Bíblia. Não está tirando a boca de nenhum pastor, nenhum homem e mulher de Deus, não. É a palavra do Senhor, está se cumprindo. Repetindo, olha que Deus falou ali através da boca de Isaías. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Vede, o Senhor sairá da sua habitação para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Quantas situações em país aí europeu, poucos dias atrás vi cemitérios, não tem lugar para enterrar. Aqui a palavra está mostrando o que aconteceu, está para acontecer. Mas sabemos, quando nós recebemos Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós não vamos ter medo de pegar doença. Temos que cuidar, temos que sim fazer a higiene, na qual nos orienta toda a Organização Mundial de Saúde, lavar as mãos, passar o álcool gel. Mas vai lá atrás, quem entende, tem amor à palavra de Deus, são amantes da palavra de Deus. O próprio Jesus, quando estava repartindo o pão com seus discípulos, antes das suas refeições, lava a mão. Então, esse gesto já é conhecido quando Jesus andava na terra.
Mas hoje precisamos cuidar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Temos que cuidar para que nós seja a luz do mundo conforme Jesus quer que nós sejamos. Então precisamos cuidar desse corpo. Não é porque eu tenho que também colocar a prova ao meu Senhor Jesus, se eu tenho Ele, não vou pegar doença. Não, Deus conhece o coração. Não podemos ser assim. Temos que cuidar. Mas nós sabemos que está cumprindo. Não precisamos ter medo. Às vezes, pessoas falam no meio evangélico, às vezes abusam do pessoal evangélico, dos cristãos. Mas sabemos, se aquele que crê, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem medo de morrer não. Aí é uma viagem antecipada. Paulo não diz? Paulo fala para nós, lá na palavra do Senhor, fala para nós que é melhor morrer do que viver. Por que ele fala isso? Porque se morrer aqui agora, nós não estamos impunes. O meio evangélico, as pessoas evangélicas, as pessoas cristãs, não estão impunes de pegar essa doença. Todos estamos na mesma direção. Mas não podemos ter medo, porque se nós estivermos com Jesus, nós tivermos a certeza, poucos dias atrás eu estava falando sobre isso, nós cristãos temos que ter certeza da nossa salvação. Nós não precisamos ter medo, porque se nós apegar ao nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, que Ele é o nosso Salvador, se Ele nos chamar através desse vírus, e nós viemos a falecer, nós já estamos na glória, aguardando o arrebatamento da igreja. Então aqui eu passo essa mensagem. É um momento difícil demais. Mas olha a situação que está vivendo a todas as nações na face da terra. Estão de quarentena, pessoas dentro de casa. Eu estava na varanda, vindo no carro da polícia, avisando o toque de recolher, das 17 horas até as 6 da manhã. É como tivesse em guerra. É como nós estivéssemos em guerra. Sim, sabemos que estamos em guerra contra esse vírus. Mas olha o prejuízo que está causando a todas as nações. Todas as nações estão com prejuízo. E o prejuízo é muito grande. Se tiver uma guerra de nação contra nação, ou que seja, mais nações, não teria tanto prejuízo na área financeira, porque inclui governo federal, estadual, municipal, as empresas, grandes, menores e microempreendedores, estão tudo fechado. Vão viver de quê durante esses 15 dias, conforme estão decretados? Isso se não aumentar mais. Olha aí. Tudo está se cumprindo. Simplesmente eu falo isso. Trazendo na luz da palavra de Deus, que é a Bíblia. Tudo está se cumprindo. Mercados, pessoas estocando. Trazendo um pouquinho aqui agora, rápido. Muitos de nós têm condições de comprar alguma coisinha a mais para estocar para os 15 dias, ou até 30 dias. E aqueles que não têm condições nenhuma? Será que a humanidade já parou, já pensou? Aqueles que não têm condições nenhuma de comprar nada, porque ele vive daquilo que ele tem no dia de hoje, ele não sabe o que vai comer amanhã. E será que o amor das pessoas na qual tem condições, tem lembrado daqueles que não têm condições de comprar? Ajudar. Eu vou comprar uma cesta básica para mim, mas eu vou procurar uma família que não tem nenhuma condição, está no extremo. Vou ajudar eles também. E trazendo dentro da humanidade na face da terra
Tem muitos que poderiam fazer isso. Tem muitos que poderiam fazer isso. Mas só pensa no eu. Só pensa em mim. É assim que eles fazem. Eu vou comprar. Mas não pensa aquele que está lá fora. Não pensa aqueles andarilhos que estão andando. Não pensa aqueles que moram debaixo de viadutos, debaixo de ponte. Ninguém está pensando neles. É hora, é momento de todos os seres humanos começar a buscar Jesus. Aqueles que ainda não têm Jesus, vá. A própria palavra fala, como eu li aqui há pouco, se arrependa dos seus pecados. Sai desse mundo de pecaminosos. Receba Jesus como seu Salvador. Somente Ele, somente Ele. Assim eu trago essa palavra. Uma palavra na qual trago para que arrependa dos seus maus caminhos, das iniquidades, dos pecados. Que Jesus está voltando. E está muito próximo. Não brinque. A ira de Deus. Nós estamos fechados na porta, como Isaías falou lá. Né, que Deus mandou que nós fechássemos a porta dos quartos, que é a nossa casa. E Deus está aí com a vara, com o chicote aí fora, batendo. Para mostrar ao povo, se arrependa. É como eu li também, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Deus quer que todos sejam salvos. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericordioso. Mas não brinca, não. Se entrega de coração. Faz a vontade do Senhor. Vem para Jesus. É o único caminho. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser Ele. Então vem. Se arrependa. Se entrega para Jesus. Chama Jesus para ser seu Salvador. Se der tempo, passa pelo batismo. Porque o tempo é de Deus, não é nosso. Nós não podemos marcar como aí a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos competentes, marcando X dias que esse vírus vai passar. Seja feita a vontade de Deus, Deus sabe o que faz, que tenha misericórdia, que realmente é um vírus, uma peste mesmo, né? Mas para Jesus, tudo pode. E nós tendo Jesus, não tem coisa melhor, porque nós podemos descansar nele. Então essa é a mensagem na qual eu trago para todos. Receba Jesus quanto é tempo. O momento é agora, se arrependa.